Exercício 22. Com base na figura, responda qual é o módulo do torque sobre a espira e qual é a orientação de equilíbrio da espira. Bom, o que acontece basicamente aqui é que sobre a espira que está do lado direito é uma espira que passa uma corrente para fora do papel na parte de baixo e para dentro do papel na parte de cima. E do lado esquerdo o que a gente vê é, na verdade, a seção reta de um fio infinito que está passando perpendicularmente ao papel com uma corrente de 2 amperes. Esse fio infinito gera campo magnético em cima da espira e, consequentemente, esse campo magnético gera um torque sobre a espira e pode gerar ou não um torque sobre a espira, é isso que a gente vai analisar, certo? E a espira vai ter uma posição pelo qual ela vai estar em equilíbrio, isso que a gente vai também analisar. Bom, com relação ao torque, a ideia é simples, a ideia é conhecer o campo magnético gerado pelo fio infinito em cima da espira e buscar a interação desse campo com a espira e o torque que vai ou não ser realizado. No caso do fio com relação à espira, nós conhecemos já o campo magnético gerado para o fio. O fio gera um campo magnético circular em torno dele, onde nessa região da espira, por exemplo, no centro da espira, o campo magnético gerado pelo fio, já que a corrente está saindo para fora, é perpendicular ao movimento de carga e perpendicular ao vetor posição. Quer dizer, o campo vai estar na vertical. O campo vai estar na vertical e para cima ou para baixo. Bom, aí o Biot-Savart, dl vetor R, mostra que o campo gerado pelo fio nesse ponto, na verdade, ele está para cima. Isso é o campo gerado pelo fio nessa região, para cima, ou pelo menos no centro, né, da espira vai estar para cima, é um campo assim. E o torque, ele se dá na interação do campo magnético do fio sobre a espira e o seu momento de dipolo magnético. E o que é o momento de dipolo magnético? É um vetor associado à espira, cujo módulo desse vetor é sua corrente vezes a área. A direção do vetor é a direção do vetor área. Isso é, nesse caso, a área que é essa seção reta do fio, a área da espira, digo, a seção reta da espira é a área da espira, o vetor área vai estar perpendicular à área, quer dizer, o vetor área vai estar na horizontal. E o sentido do vetor momento magnético é o sentido do campo magnético gerado pela espira nessa região. E o campo magnético gerado pela espira nessa região, já que a corrente está saindo pela parte de baixo e entrando na parte de cima, o momento magnético está para a esquerda. Então seria este o vetor momento magnético. E o torque, que é a interação entre o campo magnético e o momento magnético, é expresso da forma μ vetor B. Então, μ vetor B é o torque de interação entre o campo magnético e o momento de dipolo magnético da espira. Pelo produto vetorial μ vetor B, esse torque vai ser para dentro do papel, quer dizer, o torque vai ser o vetor torque nesse sentido. Consequentemente, o vetor torque nesse sentido, a espira vai girar no sentido horário. O valor do torque, como está pedindo no item A, a gente pode calcular de forma fácil, sabendo que o módulo do torque vai ser μ vezes B, já que os dois são perpendiculares. Então, o meu I é a corrente da espira vezes a sua área, vezes o campo magnético. E o campo magnético gerado pelo fio, nós já conhecemos, foi calculado no exercício 18, se você quer retornar lá para ver como se faz, está bem explicado, é μ0I sobre 2πr. Aí, nesse caso, é o I do fio. Então, nós teremos o I da espira, vezes a área da espira, vezes μ0I, o I aí do fio, sobre 2πr, certo? E a conta fica a seguinte:
a corrente da espira é 0,2 amperes, a área da espira é πr², o raio da espira é 2 milímetros, então é 1 milímetro, 10 a menos 3 ao quadrado, vezes 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente do fio, que é 2 amperes, tudo isso dividido por 2π vezes R, que é a distância entre o fio e a bobina, e a espira. Isso é 2 centímetros. 2 vezes 10 a menos 2. É claro que o fato do fio estar longe da espira, isso é, a distância entre eles é maior do que o raio da espira, facilita por causa das variações do campo em cima da espira, ficam desprezíveis. Então a gente pode considerar o campo praticamente homogêneo nessa região. Então, essa conta fica da seguinte forma: 4π corta com 2π, aqui fica 2 em cima, 2 vezes 2, 4, 0,2, 0,8, dividido por 2, o 2 corta com 2, né? Então fica 2 vezes 0,2, 0,4, vezes π, 0,4 vezes π, e aqui a potência de 10, 10 a menos 6, vezes 10 a menos 7, 10 a menos 13, dividido por 2, 10 a menos 11, vezes 10 a menos 11. Isso faz com que o nosso torque seja 0,4 vezes π, isso é 1,2 vezes 10 a menos 11 Newton metro. Esse é o nosso torque, certo? O valor do nosso torque sobre a espira. Bem, o item B é de qual é a orientação de equilíbrio da espira. Ora, a orientação de equilíbrio da espira é quando o momento magnético é paralelo ao campo. O momento magnético é paralelo ao campo, o torque é zero. Se ele estiver oposto ao campo, ele vai estar até em equilíbrio, mas o equilíbrio é instável. Então, o equilíbrio estável vai se dar quando o campo magnético, quando o momento magnético estiver paralelo ao campo e no mesmo sentido. Então, a orientação da espira acontece quando a espira estiver, no caso, quando o seu momento magnético da espira estiver paralelo ao campo, nesse sentido. Tá? Volto a dizer, se ele estiver antiparalelo, há esse equilíbrio, mas o equilíbrio é instável. Qualquer pequena variação faz com que haja torque sobre a espira. Se ele estiver nesse sentido, ele é equilíbrio estável. Por quê? Porque qualquer pequena variação faz com que a espira tenda a voltar para a mesma posição. Então o equilíbrio nesse sentido é estável. É isso.